exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Agora a gente vai bater papo e provavelmente se inspirar e muito. Nossa, a história é linda, gente. Vamos começar também? Vamos! A educação brasileira acaba de ganhar destaque mundial. Uma professora de São Paulo foi eleita a educadora mais influente do mundo por uma fundação internacional ligada ao prêmio conhecido como Nobel da Educação. Hoje, no Viva Tarde, vamos conhecer a trajetória de Débora Garofalo, que transformou sucata em robôs, impactou mais de 4.000 escolas e mostrou que a educação pode mudar realidades dentro e fora da sala de aula. Vamos lá! Seja bem-vinda! Que obrigada. Prazer você estar aqui hoje! Obrigada por esse convite. Que honra te receber, viu? É muito bom saber que tem pessoas como você no nosso Brasil representando tão bem o nosso país. Muito obrigada. Fique à vontade. Débora, eu falei certo o seu sobrenome? Falou sim. Garofalo. A gente fala como Garófalo, mas eu não me incomodo, não. É porque o sobrenome é italiano. Então a pronúncia dele é um pouquinho diferente. Legal. Então tá bom. Eu quero que você comece contando pra gente como é estar numa sala de aula, vendo que os seus alunos, que são as pessoas ali que estão se inspirando em você, porque os nossos professores sempre serão as nossas inspirações, estão precisando de uma ajuda, de serem observados de uma outra forma. Como é que foi isso para você? Olha, muito especial, porque a educação ela faz parte da minha essência desde quando eu me conheço de criança. Eu sempre quis ser professora. Eu acho que estar nesse lugar como agente de transformação, porque assim que eu considero o papel do professor, é um lugar bem especial. Mas principalmente por todas as dificuldades que eu sempre enfrentei, porque eu sempre lidei com escolas da periferia da cidade de São Paulo. Então a gente sabe que são crianças que nem sempre são assistidas, que têm uma área de lazer. Então acho que ter esse reconhecimento, principalmente para essa comunidade, é algo muito especial. Eu imagino, e a gente está falando de pessoas, olhar as pessoas de maneira individual e as necessidades dela, isso inclui o ambiente, né? Que você acabou de falar, a questão do acesso não só à educação, mas ao lazer. E quando eu li a sua história, eu fiquei encantada, porque é através desse ambiente, de uma necessidade que era um problema ali no bairro, nas escolas, que você tornou a solução, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, Débora. O trabalho de robótica com sucata, ele nasce muito da minha inquietação de mostrar para esses meninos e meninas o que é essa tecnologia que a gente tanto fala. Os nossos meninos e meninas estão muito acostumados a serem consumidores dessa tecnologia, mas não produtores. E quando eu cheguei na escola, eu me deparei com um quadro bastante assustador de violência, de tráfico de drogas, de ausência de saneamento básico, mas principalmente com as crianças que olhavam para a escola como lugar de entretenimento, não como local de aprendizagem. E ali eu tomei uma iniciativa muito importante de sair da minha zona de conforto também como professora de língua portuguesa. Eu tenho toda uma formação, trajetória na área de humanas, mas para ser e me candidatar a ser uma professora de tecnologia. E foi muito curioso porque eu fui conversar com a minha diretora e ela virou para mim assustada. Débora, por que tecnologia? Você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa. E eu falei para ela, porque eu acredito que a tecnologia possa transformar a vida desses meninos e meninas. Ela falou, tá bom, faz uma proposta e vamos ver no que vai dar. E eu fiz a proposta mais ousada que vocês possam imaginar. Trabalhar com robótica, com programação, sem ter conhecimento, sem ter material específico. E fui referendada pelo conselho de escola. Então eu deixei do dia para a noite de ter algumas turmas para ter todas as turmas da escola. Crianças de 6 a 14 anos de idade. Loucura! E aí, numa avaliação diagnóstica, as crianças me relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impediam essas crianças chegarem na escola em dias de chuva, como essa época de verão, e que até hoje traz doenças como dengue e leptospirose. Naquele momento eu tomei um banho de água fria, né? Eu falei, puxa, eu só tenho 2 caminhos aqui. Eu vou me lamentar por aquilo que eu não tenho para trabalhar com esses meninos e meninas, ou eu vou abraçar esse lixo como objeto de conhecimento, mesmo sabendo que seria um desafio muito maior. E aí eu preferi essa segunda opção. Então o trabalho, ele nasce dessa problemática social, da questão do lixo, mas de mostrar para esses meninos e meninas que eles poderiam aprender robótica.
Aí veio uma segunda frustração, né? Eles olharam para mim e falaram, mas professora, você vai tirar a gente da nossa única aula de tecnologia, aquela que a gente pode jogar, a gente pode assistir um vídeo, pode assistir um YouTube, para pegar lixo na rua? E aí eu falei, bom, para essa resposta eu estava muito bem preparada, né? De mostrar para eles que eles poderiam ser protagonistas, que eles poderiam criar coisas incríveis, mas uma me frustrou muito. Eles viraram para mim e falaram assim, mas professora, robótica não é para gente de escola pública, é para estudante de escola particular. Parece algo inalcançável, né? Aí me doeu, porque como é que esses meninos não se sentiam capazes de aprender algo? Sim. E aí o nosso primeiro protótipo foi um carrinho movido a balão de ar, com bexiga, utilizando lei de física, né, a terceira lei de Newton, de força e ar, mas mostrando para eles as formas geométricas que eles poderiam alcançar o eixo, fazer o carrinho funcionar. E aí eu cheguei no dia seguinte, a inspetora da escola, a dona Cleide, falou, Débora, eu não sei o que você fez com as crianças, mas está lá fora um monte de criança com rolinho, com bexiga. Ai, que legal. E aí encontrei um caminho. E aí eu fui entender que esse caminho estava certo quando eu fui começar uma aula para o 9º ano, para falar de cinema, animação. Eles falaram, ai, professora, pode parar, você fez o carrinho com todo mundo, na nossa aula você vai dar uma aula de animação? Não. Eu falei, bom, estruturamos. Aí esse projeto, então, ele ocorreu com aulas públicas, sensibilização da comunidade, recolhimento desses materiais que seriam descartados, né, para dentro da sala de aula, justamente para que a gente pudesse separar e lavar esse material, então, do que a gente usou dentro de sala de aula, do que não a gente aprendeu a empreender, vender esse material para o trabalho se tornar autossustentável, empregando as famílias de encade único, né, em situação de extrema pobreza. E a partir daí eles começaram a usar a criatividade, a inventividade em criar projetos, primeiro que eles gostariam de ter e depois pensando aqui nas soluções para o território educativo. Nossa, é incrível, porque eu fiquei pensando nisso, a hora que eu li sobre você, falei, gente, ela é mestre em linguística, ela é toda voltada para, né, parte de literatura e tal. Eu falei, como que ela entrou nessa coisa da tecnologia? Então foi um aprendizado em conjunto. Você sentiu isso? Totalmente. Totalmente. Eu fui formada, como muitos dos meus colegas, para ser uma autoridade dentro da sala de aula. E a gente sabe, com a revolução tecnológica, não é bem assim que ocorre. E nesse momento, o que eu senti deles, né? Que eu não estava ali num grau diferenciado que eles. Eu estava no grau, realmente, de aprender junto com eles. E foi muito engraçado isso, porque no começo eles falavam assim para mim, ai, professora, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Chegou um momento que eu falei, eu não sei. Aí eles falaram, a professora não sabe. Falei, não sei, mas estou aqui disposta a aprender junto com vocês. Legal. Isso foi tão importante, porque mudou tanto a minha relação com eles. E chegava no dia seguinte, as crianças começavam a me procurar e falar assim, professora, lembra aquilo que a gente não conseguiu resolver ontem? Senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. E eu achava o máximo, porque é um pouco disso, né? O professor, ele não é aquela pessoa que precisa saber tudo, mas ele precisa mediar esses caminhos de conhecimento. Incrível, nossa, eu só consigo pensar nisso, incrível. E Débora, você trouxe aqui uns exemplos que vocês fizeram com os alunos, eu quero que você explique também, porque a gente está vendo várias coisinhas aí que são recicláveis e que você transformou em brinquedos, explica pra gente. Em robótica a gente usa muito o termo protótipo, né? Então a gente começou de uma forma muito simples, como eu falei com vocês, carrinho de material reciclável, para depois eles estruturarem. Esse aqui é um Chevrolet, eu gosto muito dele, né? Hoje ele não está andando, mas ele está acendendo os faróizinhos, olha. Ai, que demais! Então tem todo ali, olha, um aspecto aqui relacionado, né, à robótica sustentável. Mas eu queria mostrar para vocês a essência desse trabalho, né? Porque ele é um material totalmente reciclável de coisas que a gente descartaria. Fundo de garrafa. E o que as crianças esteticamente fizeram com esse Chevrolet, né? Eu acho que é muito legal a gente mostrar isso. Esse aqui é um que eu gosto de fazer, inclusive com professores. A gente chama de robô escova. Por que robô escova? Porque ele anda igual um robô aspirador, com movimentos circulares. E aqui a gente trabalha a questão da eletrônica também com as crianças. E não só isso, a gente explora a língua portuguesa, matemática, geografia, história e um aprendizado que envolve as mãos. Então, posso ligar aqui e colocar no chão? Gente, ele vai passear. E vai limpando sozinho, querida.
Tá vendo? Ele faz esse movimento aí, ó, giratório. Aham. Então as crianças amam, né? Porque também tem um pulo do gato. Posso pegar de volta? Pode, claro. Tem um pulo do gato aqui que é muito legal mostrar que para ele andar, ele precisa ter essa rolha, porque senão ele só gira em sentido horário. Então, para o nosso robozinho aqui andar, ele precisa ter um peso. E qual é esse peso? A rolha, que é uma coisa super fácil. Vejam, materiais super acessíveis que dá para a gente trabalhar com as crianças. Sim. Nossa, a hora E que aí eu liga, trouxe- eles devem achar o máximo. Nossa, é incrível. Porque Brilha os olhos. funciona. Exato. Né? Esse aqui é um carrinho muito especial, porque ele foi feito por meninas e essa é uma área que a gente também precisa incentivar as nossas meninas a participarem. Então eu gosto muito desse carrinho porque ele é totalmente feito de PVC, material que é difícil até de corte, e elas fizeram esteticamente ele já tem um Arduino e sensor, e ele anda por aí. Então vamos ver ele andando aqui. Independente. Gente, ele até Olha, fica que iluminadinho. luzinha. Que fofura. Ele acende a luzinha lá, aí ele bateu, Ah, você tá brincando. Olha! ele volta. Ele vai ficar passeando aí pelo estúdio, quando ele bater de novo, Em alguma ele volta. volta. Ele tem esse sensor. Ele tem o sensor, justamente, eu vou pegar ele aqui. É pra ele não poder ir embora. Tá Para ele já. ele voltar, para todo mundo poder ver, olha, mas ele vai bater no meu pé, ele vai Aham. voltar, ele vai bater de novo, ele vai voltar. Maravilhoso. Porque aqui a gente já trabalha realmente a questão da incrível. automatização. Mas veja, materiais não estruturados, porque a gente está falando aqui que as rodinhas, né, são de refrigerante. É até com material de palitinho, né? Tô vendo aí PVC, embaixo. Tipo palitinho palitinho, de churrasco, né? né? O que ele tem são os componentes eletrônicos para que ele possa funcionar. Mas coisas simples que despertam o aprendizado das crianças. E feito por meninas, né? Eu gosto de falar disso porque a gente pensa, mas robótica, Coisa de o menino. menino vai gostar. Não, a menina também vai se interessar e é super importante. E como foi receber a notícia de que você ia chiquíssima para Dubai? Olha, ai, eu ainda estou tentando absorver tudo o que aconteceu. É mesmo. Porque foi uma emoção, assim, muito grande. Primeiro porque eu não estava esperando por isso. Em 2019, eu já tinha sido eleita uma das 10 melhores professoras do mundo, sendo a primeira mulher, a primeira sul-americana. E o trabalho também não tinha ganhado a dimensão que ele ganhou hoje, né, que ele está hoje. Porque depois da premiação em 2019, eu fui trabalhar com gestões públicas. Então, o trabalho foi implementado para a rede estadual de educação do Estado de São Paulo, 5.400 escolas, 3,7 milhões de estudantes. E aí, no dia 31 de janeiro, eu estava feliz na minha casa, né? Já tinha voltado de uma viagem para lançamento de um livro, falando assim, vou começar a minha semana, 2 horas da manhã toca meu telefone. Era a organização do prêmio, falando que eu tinha que embarcar para Dubai. Gente. E eu falei assim, como? Não tem nada comprado, não tem nada pronto, o que eu vou fazer em Dubai? Eu sabia que teria uma cúpula de educação em Dubai. Não, você precisa vir, a única coisa que nós vamos te adiantar é que você vai ser reconhecida. O que eu imaginei? Vão fazer um vídeo, né? Vão me agradecer pelo trabalho, jamais que seria um prêmio. Cheguei em Dubai, todo mundo ficou quietinho, eu participei da programação da cúpula de educação e no jantar de gala, teve um momento, assim, um jantar muito bonito, no hotel talvez mais chique do mundo, que é o Atlantic Palms. Era o mesmo hotel que eu participei do Global Teacher Prize em 2019. Aparece uma luz em cima da minha mesa. Meu Deus, que demais! E começaram a contar do trabalho e do impacto dele. E aí me chamaram para ir ao palco, para receber o prêmio como... difícil, né? A professora mais influente do mundo. Gente, que lindo. E naquele momento eu senti uma emoção grande, porque realmente eu senti um calor brasileiro junto comigo. Apesar de ter poucos brasileiros naquele momento presentes na cerimônia, mas é como se eu subisse com todos os meus colegas, com todos os meus estudantes, passa um filme na cabeça. Então demorou realmente um tempinho para cair a ficha que uma mulher, né, professora do Brasil, que a gente sabe que nós temos muitas dificuldades, né, no continente latino-americano, está ali naquele lugar de destaque, sendo considerada uma das mais influentes. Nossa, é lindo, né? É lindo. E como seus alunos reagiram a isso quando você falou, olha,
ganhamos, né? Porque é um prêmio coletivo. É um prêmio Como coletivo. que foi esse sentimento deles também? Eu tenho recebido muitas mensagens, porque hoje eu não estou mais atuando dentro de sala de aula, com gestão pública, mas desde a premiação eles estão me mandando muito mensagens. Que gostoso. As mães também das minhas crianças estão mandando mensagem. Eu acho que isso é muito gratificante, porque mostra quanto o trabalho realmente foi efetivo. E eles falam com carinho muito grande: professora, que orgulho nós estamos de você, que bom que você foi a minha professora. A minha professora é a melhor do mundo, a mais influente do mundo. Bonito. E eu acho que isso vale muito a gente falar aqui, porque não é algo comum. A gente está muito acostumado a ver um artista, um músico ser influencer, né? A gente não está acostumado a ver um professor influenciando. Eu acho que não está acostumado, infelizmente, a valorizar os nossos professores. Porque um artista, um ator, um cantor que ganha um Grammy, ele passou por um professor. E nenhum de nós íamos ser nada na vida se não fossem os professores. Eu acho que o que você fez, assim, da gente conseguir falar sobre isso, as pessoas entenderem a imensidão disso, é para dizer que um país que, infelizmente, ainda não tem a melhor estrutura do mundo, né, na educação, que ainda não tem escola para todos, tem a melhor professora do mundo. É nossa, gente. É do Brasil, é nossa professora. Tá aqui na frente de vocês. É a melhor professora do mundo. Do mundo. Isso é lindo demais. É lindo. Ai, eu tô até com vontade de chorar pelo meu esforço aqui enorme, né? Emocionada. Mas eu acho que o prêmio ele vem coroar justamente isso, sabe? Eu acho que ele vem dar um recado muito claro que a gente precisa investir em educação, que é através da educação que a gente possa realmente transformar a nossa realidade, né? Esse trabalho começou numa escola pequena, ele ganhou um alcance que eu jamais imaginaria, tá? Mas eu ainda tenho um sonho, que ele possa estar em todas as escolas brasileiras pelo potencial de criatividade, inventividade. A gente assistiu ontem a triste notícia do que aconteceu em Minas. Novamente é crise climática e eu acho que o trabalho ele tem tudo a ver, sabe? Quando a gente tira esse lixo da rua, quando a gente transforma, principalmente o que a gente faz com o celular quando a vida dele útil acaba? Porque ele vai acabar, ele foi feito para isso. Então acho que reaproveitar também esse lixo eletrônico é importante a gente estar falando disso. Com certeza. E você também é escritora, né? Sim. E a gente tem ali uma bancada, não só dos prêmios, né? Como também dos livros. Que incrível! A maioria dos livros, o que você fala neles? Bom, ali nós temos livros diferenciados, né? Uhum. Então, Robótica com Sucata 1 e 2 são livros para anos finais, para os estudantes poderem fazer essa leitura sozinho, encontrar o que ele tem dentro da casa dele, entendendo mais sobre o tema, mas colocar a mão na massa. Legal. Então, ele traz muito desse intuito. Já ali o Coleção Maker, né, que nós temos também, ele já está segmentado, ele traz com profundidade narrativas, histórias para os estudantes poderem ler, mas também apoia os professores nessa formação de como ministrar aula, né? Então, esse é um momento bastante curioso. E tem ali um especial, que é o Robótica Sustentável, que é uma coleção de livros do 1º ao 9º ano, para os estudantes realmente terem uma aula de tecnologia nas escolas. Então, apoia também o professor, material do estudante, do professor, de como trabalhar esses pilares dentro da escola. Maravilhoso. Incrível. Débora, muito obrigada. Eu quero por dar um todo abraço. o seu esforço. Por favor. Eu também quero abraço. Parabenizá-la mais uma vez. Que Deus te abençoe. Maravilhosa. Obrigada por essa oportunidade, viu? Obrigada por você estar aqui hoje. A gente está muito feliz mesmo de você estar aqui. Viu? Felicidade minha, viu? Obrigada, Eu que como eu estava agradeço, falando, querida. muito sucesso. Muito obrigada por você inspirar tantas histórias, Imagina. tantos jovens, né? Transformar a vida jovens. deles e mostrar que é possível, que você, professor, também é possível, né? A gente precisa valorizá-los e você vê que através do seu trabalho você também pode ser o 2º melhor professor do mundo brasileiro. Exatamente. Obrigada. Você sempre Obrigada. vai ser o melhor professor de uma criança. Sempre. Sempre. Isso sempre vai acontecer, né? Obrigada. 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 Volte sempre, Volte nossa casa sempre. está aberta para você. Ai, muito obrigada, viu? E obrigada pela oportunidade de falar de educação num programa tão nobre como esse. Obrigada. Obrigada. Obrigada.